Fala pessoal, hoje eu quero bater aquele papo, trocar aquela ideia sobre o que realmente faz diferença no mercado financeiro ou, cara, o mais nocivo, o mais agressivo, o mais problemático de todos, o day trade. Para quem não me conhece, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu terei a satisfação imensa em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, me dá esse voto de confiança. Pessoal, eu quero elencar aqui alguns elementos, algumas situações que, na minha opinião, elas fazem ou podem fazer diferença na nossa vida, no dia a dia, no mercado financeiro, talvez até na sua vida, ou apenas no day trade. Pessoal, a gente vira e mexe, se depara com alguns desafios da nossa vida. Vou fazer uma analogia com a vida agora, com a vida profissional. Uma vida profissional normal, com CLT, no mercado. Você se depara com inúmeros desafios. Pelo menos comigo foi assim. Eu vim de uma família simples e o meu maior desafio era vencer o mercado de trabalho. E para isso eu precisava me qualificar. Eu tinha que trabalhar em mais de um emprego, trabalhei em 2 empregos, muitas vezes até 3 empregos. Eu fazia bico final de semana para poder conseguir bancar minha faculdade. E nessa que eu tinha a esperança ou talvez a ambição ou o sonho de um dia melhorar de vida. E isso levou uma trajetória gigante, ela levou bastante tempo. Principalmente para quem vem de baixo, para quem tem uma família simples, para quem tem uma história de que tem que se superar e superar todos os obstáculos, superar tudo na vida para poder chegar ao estrelato lá, a situação mais confortável financeiramente na vida. Isso levou anos. Esses anos eles foram basicamente trabalhando para poder me sustentar e basicamente estudando, ou seja, adquirindo conhecimento e metendo as caras no trabalho e no conhecimento. Quando a gente traz aqui para o mercado financeiro, eu vou falar que ele não é diferente do nosso dia a dia, do mercado de trabalho. Você precisa bancar os seus estudos, você precisa estudar, você precisa se dedicar, se empenhar. Estou falando do mercado financeiro como um todo, porque o mercado financeiro, quando fala-se de mercado financeiro, eu sempre falo isso, cara, o mercado financeiro não é o day trade. O day trade ele é uma perna do mercado financeiro. O mercado financeiro ele é amplo demais. Eu sempre falo que, cara, se você está na faixa etária de 20, 22 anos, começa comprando ações e começa estudando aos poucos. Deixa o day trade para o final do processo, porque o day trade ele é muito mais agressivo. E eu quero elencar nesse vídeo um pouco dos elementos que me fizeram ter sucesso na minha carreira e alguns elementos que eu entendo que nessa trajetória do mercado financeiro elas são de extrema importância. Ela é de um potencial muito grande. Acho que em primeiro lugar, eu acho que eu falo isso todo o vídeo, a gente precisa ter muita paciência, ter muita resiliência. E isso cabe para o mercado financeiro, para o mercado de trabalho. Eu lembro claramente que quando eu estava trabalhando e estudando e ganhava muito pouco, eu não tinha a certeza de nada. Todo o meu esforço, ele poderia não dar em nada. Só que eu tinha uma certeza ali, a certeza de que quanto mais eu me esforçasse, eu ia colher os frutos do meu conhecimento, colher os frutos do meu esforço. O lance você plantar e colher. Então eu não pensava outra coisa. Eu falei assim, cara, tudo isso pode não dar em nada, então vai servir para a minha carreira como conhecimento. E foi se passando anos e anos, foi cansativo, foi desgastante,
Até que um dia minha vida começou, na minha carreira profissional, ela começou a mudar. E aí eu estou trazendo esse cenário para o mercado financeiro. Eu hoje, por exemplo, cara, faço meu trade, banco minhas contas, mas ainda não tem tudo que eu conquistei na minha carreira, tudo que eu conquistei na minha trajetória, ela foi tudo que eu fiz ao longo da minha carreira inteira de trabalho. Eu ainda não conquistei financeiramente nada no day trade. O máximo que eu faço, day trade ou mercado financeiro, o máximo que eu faço hoje, eu já estou muito feliz por isso, é conseguir bancar minhas contas, ou seja, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo, cara, não tô devendo, beleza, não tô devendo, não sobra, mas também não fico passando sufoco. Então eu consigo bancar minhas contas, eu consigo fazer o meu, dar o conforto básico para minha família, mas em termos de conquista de patrimônio eu ainda não conquistei. Então eu penso muito lá na frente, tudo que eu passei na época do mercado de trabalho, que eu acredito que seja o mesmo, é adquirindo conhecimento e trabalhando. Adquirindo conhecimento e trabalhando. Esse é o primeiro elemento que eu acho que você precisa fazer. Cara, o segundo, você precisa ser disciplinado. Você precisa ter calma, você precisa ter paciência, você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa se conhecer. Eu acho que a gente precisa se conhecer. Eu acho que quando eu digo a gente precisa se conhecer, e aí é muito louco isso, né? Porque você precisa entender a sua capacidade. Cara, qual é a minha capacidade de absorver aquele conhecimento? De entender o que está acontecendo, de entender. Cara, vou dar um exemplo para você. Eu fiz engenharia durante 2 anos. Cara, eu descobri que não era para mim, entende? Pronto, eu não tinha capacidade para poder finalizar o curso de engenharia, por exemplo. Então, eu fui para outro ramo. Então, eu me formei em uma matéria, em uma faculdade, no qual eu me identifiquei. Quando a gente fala do mercado financeiro, é a mesma coisa. Quando você pensa numa técnica, faça uma técnica que você se identifique. Monte um operacional no qual você se identifique. Monte uma estratégia na qual você se identifique. Ou monte um ativo ou aplique num ativo no qual você se identifique. Não adianta eu chegar para vocês e falar assim, cara, o day trade ele é maravilhoso. E fazer um arrasta para cima que, cara, de repente ele é maravilhoso para mim, mas não é para o A, para o B ou para o C, entende? De repente você se identifica muito melhor em compra e venda de ações. De repente você se identifica muito bem em fazer apenas aplicações no fundos imobiliários, que eu acho sensacional. Cara, você precisa se conhecer. Eu acho que esse é um outro elemento que eu acredito que seja muito importante nesse processo. Outra parte, eu acho que, cara, nesse processo de crescimento profissional, de crescimento no mercado, é você, cara, pelo menos comigo foi assim. Eu lembro claramente que na época em que eu estava naquele processo, cara, eu abri mão, mas eu abri mão de tanta coisa. E é óbvio que para mim na época era mais fácil, eu era solteiro, tá? Então eu simplesmente abri mão de sair, abri mão de sair no final de semana, abri mão de uma balada. Para quem é casado é mais complicado. Hoje eu tenho uma esposa que me apoia. Então eu abri mão, o abrir mão hoje, para mim, ele é o abrir mão da gente tá saindo todo final de semana porque a grana tá mais curta, porque eu ainda não estou ganhando o dinheiro que eu almejo ganhar e que eu acredito que eu vou ganhar. Então esse processo é um processo de construção de conhecimento, de construção de sabedoria. E aí, sempre na Bíblia está escrito, né, que peça a sabedoria que Papai do Céu não te negará. Então eu peço muita sabedoria e discernimento, ou seja, direcionamento, porque assim, você precisa abrir sua mente naquilo que você está fazendo. Porque o mercado, cara, ele é encantador, o mercado ele te encanta. E aí você acaba entrando num ciclo de encantamento que não sei se de repente
você tá ali só porque aquilo pode mudar a sua vida, você não tá ali só porque ele te encantou, ou você tá ali porque, cara, você não tem outra opção. E quando eu falo do vídeo, quando eu faço os vídeos, cara, eu tenho certeza que eu tô falando aqui com pai de família, muita gente que está insatisfeito com o mercado de trabalho, mas é uma decisão que você precisa tomar muito difícil. Pô, Marcelo, você recomenda largar meu trabalho? Não, não recomendo. Eu não recomendo. Já falei isso em alguns vídeos. Eu acho que eu vou ser incansável em dizer que para que você tome uma decisão de troca de profissão, você precisa estar muito certo do que você quer. Outro elemento muito interessante, outro lance muito interessante, cara, não adianta você vir para o mercado financeiro com pouca grana, porque você não vai fazer dinheiro com pouco dinheiro, entende? Cara, não sei qual é o padrão de vida que vocês têm, mas com pouca grana você não consegue tirar dinheiro. Então você não consegue alavancar, você não consegue aumentar. Alavancar, eu tô falando de alavancagem é risco. Você não consegue aumentar o seu número de contratos sem correr risco, sem ter a tranquilidade de ter a paz de seguir a sua trajetória, o seu caminho. Bom, eu acho que é só um bate-papo, hoje é só uma troca de ideia realmente. Mas para quem não me conhece, eu sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. Eu teria satisfação imensa em responder.